Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias e o assunto deste programa é uma reflexão dos capítulos 12 e o início do capítulo 13 do livro do Gênesis. Neles nós temos a resposta de Abraão ao chamado divino de mudar-se para um outro lugar diferente daquele que ele morava. Isso é realmente muito intrigante. Mas perceba, sua viagem em fé de forma alguma foi um conto de fadas, né? Mas tem a marca qualitativa da luta realista num mundo muito hostil. Abraão encontrou reveses, mas perseverou na busca do que acreditava ser a vontade de Deus para a sua vida. Confira aí. A estrutura dessa história, encontrada no capítulo 12 e início do capítulo 13, é uma história muito simples. Aqui um chamado, uma ordem misturado com uma promessa. O ato de obediência de Abraão e a manifestação de Deus, ambos são marcados pela promessa. Promessa essa que Abraão responde adorando. Veja, a ordem de Deus é clara, mas muito severa. Abraão tinha que deixar a casa e a parentela dele e mudar-se para uma nova terra. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Abraão está em Ur. Ur fica na Caldeia. Caldeia é a região onde mais tarde nós temos, por exemplo, instalada a Babilônia. Abraão e sua família, né, como todo o povo caldeu, cultuavam a deuses estranhos e diferentes. Porém, Abraão tinha no seu coração, através da descendência de Sem, né, aquilo que lhe era peculiar, era adorar ao Deus único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Então, aquele povo que adorava os deuses, os astros, as estrelas, a lua, né, o seu ciclo de vida era moldado por esses deuses, encontra em Abraão uma pessoa com fidelidade para responder a um chamado de Deus Altíssimo. Mas quando Abraão chegou à dita terra prometida por Deus, ele encontrou ali os cananeus. Mas dentro dessa realidade, Deus, né, promete a Abraão: Abraão, a tua semente eu darei esta terra. E nós vemos aí embutido uma segunda promessa que diz respeito exatamente à posteridade, que se tornaria uma grande nação. Os descendentes de Abraão seriam os possuidores daquele lugar. Abraão conhecia as bênçãos de Deus e seria conhecido como o grande homem, o portador das bênçãos. Ele seria canal de bênçãos para outros homens e para outras nações, de tal modo que ele estaria relacionado com eles, né? Estaria relacionado ao destino dessa gente, seria determinado pelo modo que aquelas pessoas o tratassem. Deus seria gracioso, ou seja, derramaria graças com quem o ajudasse, mas Deus também afligiria com castigos aquelas pessoas que o amaldiçoassem. A influência de Abraão era tão grande que ela seria mundial, ou seja, daquele povo, daquele mundo ali conhecido. Seria uma graça divina e uma bênção para todas as nações. E aqui um fator muito importante. Em vez de discutir, questionar o chamado à ordem divina, Abraão parte, ele sai da casa da sua parentela. E mesmo de idade avançada, porque Abraão tinha 75 anos, ele parte
sem contestar. E mais, Abraão não foi sozinho, ele levou Sarai, sua mulher, levou Ló, filho do seu irmão, levou também um grupo considerável de servos que o acompanhavam. A primeira parada importante nesse caminhar de Abraão foi em Siquém, como nos narra o versículo 6 do capítulo 12. Veja, antigamente, essa cidade de Siquém, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 5, diz que Jesus e os discípulos chegaram a uma localidade de Sicar. Sicar e Siquém é a mesma região. Nos tempos de Abraão, era uma cidade, era uma região muito importante, porque ela estava situada muito próxima ao mar, não é? Entre o Jordão e o mar. E era uma rota comercial entre aqueles que chegavam pelo porto, né, pelo mar, pela região marítima, iam para o oeste, né, ou seja, do leste para o oeste, e também era uma região importante porque era uma rota comercial entre o norte e o sul, né, entre a Caldeia e entre o Egito, por exemplo. Era uma rota de grande passagem. Né? Então ali se destacavam essas nuances. Ali está, por exemplo, o Monte Ebal, né? Mais ao sul dessa região está o Monte Garizim. Né? É também nessa região que Abraão tem a experiência com Deus, lá nos Carvalhos de Mambré. Então Abraão faz toda essa jornada e chega à Terra Prometida. Mas ao chegar ali, ele se depara com outros povos que tinham chegado antes dele. A Bíblia diz que ali estavam os cananeus. O primeiro impulso no coração de Abraão seria, com certeza, dizer, olha, Deus anulou a promessa, porque aí estão outros povos, aquilo que Deus disse não vai se cumprir. Mas Abraão pensa diferente. E é encorajado por Deus quando Deus renova, fortalece a aliança e a promessa, declarando de forma específica no versículo 7, quando diz: a tua semente eu darei essa terra. E Abraão, com o coração profundamente agradecido, cheio de alegria, em resposta a tudo isso, constrói um altar. Diz a Escritura que ali naquele altar ele adora ao Deus Altíssimo e oferece o sacrifício. Veja, Deus prometeu que Abraão seria uma bênção. E nele seriam benditas todas as famílias da terra. É isso que nós vemos no versículo 3. Mas quando Abraão desce ao Egito, nós vemos isso a partir do versículo 10, por causa da fome em Canaã, ele estava longe de ser uma bênção para as pessoas daquele país. A severidade seca e da fome levou Abraão e sua gente para uma parte bem irrigada, né, ali no delta do Nilo. Eles foram em busca de comida para os seus rebanhos e também para todos da família que o serviam. E Abraão, muito preocupado, porque ouve falar da moralidade desenfreada dos egípcios, né, ele pediu à sua esposa Sarai, isso nós vemos no versículo 11, que mentisse sobre o seu relacionamento com ele. Não dissesse que eles eram casados. É claro que o perigo que Abraão antecipou era real. Nós vemos no versículo 15 que logo os príncipes do Egito repararam em Sarai e a levaram à casa do faraó. Então, nessa conjuntura, Abraão prosperou muito, pois lhe vieram presentes e animais e escravos em abundância. As coisas acabaram não ficando tão bem com o faraó, porque diz, a partir do versículo 17, que feriu o Senhor a Faraó com grandes pragas em sua casa. Ou seja, Abraão, em vez de trazer bênção, mesmo recebendo presente e sendo abençoado, Abraão se tornou uma desgraça para a casa de Faraó. Porque o desejo sexual do Faraó ameaçava exterminar a promessa divina de que Abraão
teria uma posteridade. Veja as consequências da decisão errada de Abrão. Então, descobrindo que Abrão não falara a verdade sobre a sua esposa, Faraó manda chamá-lo, dá aquela bronca, aquela reprimenda, né, de forma muito severa, e expulsa Abraão do Egito. Veja, marido e mulher, quando realmente não se entendem na verdade, como acontece no terceiro capítulo do livro do Gênesis, o casal é expulso do jardim. Aqui, Abrão e Sarai são expulsos do Egito por causa da mentira. Temos que compreender que isso foi uma experiência muito humilhante para Abrão. E apesar da riqueza que ele ganhou ali, seu retorno para Canaã foi manchado. E não houve verdadeiramente um sentido de vitória. Abrão, diz a Escritura, volta lentamente para Betel. E ali, o patriarca se curva diante do altar que tinha erigido antes, novamente adora ao Senhor. Então nós podemos concluir que a sua viagem para o Egito não foi uma bênção para ninguém. A partir do versículo 5 do capítulo 13, nós vemos uma situação de escolha que conduz parte da família de Abrão para baixo. Desde ir para cima, ser bênção, novamente aqui entra uma situação de maldição. Porque não era só Abrão que era rico e tinha um rebanho muito numeroso. Tinha muitas vacas, muitas tendas. À medida que Abrão enriquecia, também a sua família enriquecia. E o seu sobrinho Ló também tinha um rebanho muito numeroso. E os rebanhos grandes dos dois começaram a ter ali falta de bons pastos para que os rebanhos pudessem se alimentar durante todo o ano. Aquela região não proporcionava bastante comida e água para todo aquele rebanho. Então, diz o versículo 7 do capítulo 13, iniciou-se uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, né, por causa dos campos. Né. Isso tornou-se imperativo que fosse feita uma conferência entre o tio e o sobrinho. Eles não poderiam perder de vista também que a situação ali não era muito confortável. Existia uma ameaça implícita dos cananeus e dos ferezeus naquela terra. Então esse era o cenário de decisões cruciais que a liderança daquela grande família tinha que tomar. Então nós vemos no versículo 8 que ocorre um diálogo entre Abrão e Ló. Perceba algo muito importante aqui. De acordo com os costumes daquela época, a solução do problema ela teria sido bastante simples. Primeiro, o líder do clã, que era Abrão, o mais velho, implementaria uma solução que protegesse os seus próprios interesses. Segundo, não era dado nenhuma consideração aos interesses da pessoa concorrente ou do familiar mais novo, como era o caso de Ló. Mas Abrão, abençoador, preferiu dar vez ao seu sobrinho. Insistiu que Ló se apartasse dele, como nós vimos no versículo 9. Se apartasse ali do ciclo da família de Abrão. Mas ele dá ao homem mais jovem a opção de escolher a região para apacentar os seus rebanhos. Então, nos narra a Escritura que do lugar que eles estavam acampados perto de Betel, o Vale do Jordão era visível, perfeitamente visível, do lado leste. Então, Ló escolhe ir nessa direção. Em torno daquela região, os campos eram cheios de fontes. E mais para cima, não é? Perto ali do Mar Morto, eram cheio de ribeiros, de rios de água, que
que desciam das montanhas e tornavam aquela região muito fértil. Então, é essa região que Ló acaba escolhendo. Nos narra o versículo 10 que a região era tão verdejante que era símbolo de fertilidade. Eles acabaram chamando e apelidando aquela região de Jardim do Senhor. Então, Ló, em virtude de tudo isso, escolhe essa região. Mas a escolha de Ló não o levou para um lugar seguro e de tranquilidade. Nós vemos mais para frente, assunto para o próximo programa, que a região onde Ló habitou era a região de homens perversos, de moralidade arruinada, homens de sexualidade desregrada e aflorada, e por isso Deus resolve intervir. Deus manda os seus anjos para retirar Ló e sua família daquele lugar, porque aquele lugar seria devastado. Acontece que Ló sai com a sua esposa muito apegada àquela terra, olha para trás, desobedecendo a ordem de Deus, e se torna uma coluna de sal. A vida de Ló é arruinada por causa de uma escolha, porque depois de perder a esposa, Ló, ele é embriagado pelas suas filhas, e as duas filhas, primeiro a mais velha, depois a mais nova, mantêm relação com o pai. Mas esse é assunto, como eu disse, para outro programa, você não pode perder, tá bom? Se você gostou desta reflexão, dê o seu like. Se não é inscrito ainda, inscreva-se para ter acesso a conteúdos completos feitos para você nesse canal. Ative o sininho e receba a notificação todas as vezes que nós colocarmos um novo programa no ar, tá bom? Foi um prazer estar com você. Deus te abençoe. Até mais.